Vamos chegando. Boa tarde, galera que vai chegando. Hoje mais um bate-papo com a cantora, compositora Ananda Krishna, atriz, bem, é de várias facetas artísticas. Vamos bater um papo hoje aqui com ela. Assim que ela chegar, eu já chamo. Uhum. Só aguardando. Pronto, ela já tá por aqui. Eu vou chamá-la. Boa tarde, querida. Vou chamar. E... Ô, Olha, Ananda, bem-vinda, obrigada. Boa tarde, boa noite. Felicidade e muito boa. agradecer. Já começo agradecendo de imediato a tua disponibilidade para bater um papo comigo. Fico muito feliz de verdade. Coisa boa. Estou muito feliz também de estar aqui, de ter sido convidada para estar aqui enquanto artista, enquanto cantora, Uhum. para essa conversa aqui com você. Inclusive, obrigado, Grazi. Já comecei sendo elogiado, já que eu sou bem de verde. Obrigado. É, Bem, eu já até me atrapalhei, fiquei até desconcertado com o elogio. Bem, a galera que está chegando não sabe do que se trata, né? Eu estou sempre repetindo. Eu venho ao longo dessas semanas fazendo uma série de entrevistas, entrevistando artistas, produtores, todos os entusiastas da, das artes da cultura potiguar, né? Em breve a gente vai ampliando. Tem algumas novidades aí vindo já para a próxima semana, mais tarde eu falo. Algumas pessoas já sabem que eu já divulguei, já espalhei. Mas, a princípio, a ideia é fortalecer, né, que eu bato de pandemia cultural, pegando o mote do momento. Sim. E é isso. Então, hoje com a Ananda Krishna, cantora, compositora, atriz e não sei mais o que mais que essa mulher faz, que é multiartista. E vocês assistam, porque, olha, eu vou começar comentando sobre uma coisa, já que Polly tá aqui, eu acho muito chique, assim, a pessoa venceu na vida. Quando a gente deixa de cuidar da própria agenda e passa a ter alguém para cuidar disso pra gente, sabe? Eu achei assim fantástico. Você não imagina uma sabatina que eu tive que responder para trazer a Nanda para essa entrevista, viu? Então vocês assistam até o final, porque é fantástico. Eu adoro essas duas, assim, são brincadeiras à parte, são duas pessoas que eu admiro demais. A Polly eu conheço há um tempinho a mais, porque eu tive a honra de ter Polly como minha caloura de jornalismo. E a Nanda, você, Nanda, eu já ouvia falar muito, né, do seu trabalho artístico, é, era um nome já pulverizado na cidade, mas de maneira mais próxima, algo mais recente, né? E é muito legal, porque eu até comentei quando eu postei que você, além de tudo, das suas funções artísticas, também é uma das pessoas que mais transmite assim, uma energia boa sem precisar dizer uma palavra. A sua Oh, própria existência já é uma coisa muito legal. É o tipo de pessoa que transmite uma energia boa, mesmo que você encontre ela no 83 lotado no dia 1º de janeiro. coisa gostosa, que coisa boa de ouvir. E aí, querida, assim,
Como eu falei, você tem essas funções, o que é que veio primeiro? Já que você é uma pessoa que passeia por linguagens artísticas, você, é, além da música enquanto cantora e compositora e atriz, existe alguma outra faceta? Eu pergunto porque eu fiz eu entrevistei Bico, e eu falei, Sim. Bico, o que é que veio primeiro, a poesia ou o teatro? Ele disse, foi a pintura. Então, assim, tem alguma outra faceta sua que de repente eu não citei aqui? Teve uma, assim, que hoje em dia está bem apagada, que foi a dança, né? Me Hum, dediquei muitos anos à dança. E eu fiz dança popular, fiz dança contemporânea, fiz balé clássico, 4 anos. E emendado, né? Então eu sempre estava muito dentro desse universo da dança também. Apesar de que não foi esse que veio primeiro, né? A dança, eu sempre vi a dança como algo que fosse me ajudar dentro do teatro. Porque o teatro foi que veio hum. primeiro, assim, foi o que eu escolhi. Ai, quero ser atriz. Mas aí a música, ela foi ela que me escolheu, né? A música me escolheu e aí eu fiz, ah, então tá certo. Teve alguma influência, assim, de família ou não, alguma pessoa, sei lá, um professor também? Às vezes tem essa influência, né, da parte da educação. Qual foi a influência artística, assim, primeiro, por exemplo, para o teatro, que você viu, pô, não, o teatro realmente me encanta. O teatro, para mim, o que me fascinou foram os meus tios. Né? Para quem não sabe, eu sou sobrinha de Nil, do Circo Grock. Né? Nil Ah, é irmão do meu pai, meu Deus. o palhaço espaguete. É irmão do meu pai. Então, desde que eu nasci, eu vejo eles em cena, vejo os processos criativos deles, e aquilo me encantava muito, porque eles são muito fascinantes. Eles Uhum, de circo, né? Muito do improviso, da coisa, e vi eles criando, eles mesmos que fazem os figurinos deles, que fazem constroem os bonecos, constroem o material de cena, eles que construíram a lona do primeiro circo, costuraram. Então eu vi aquele universo e falava, cara, o que é que eu faço? Teve uma conversa de família, estava todo mundo falando sobre vestibular. Ah, vou fazer uhum. tal curso, é isso, aquilo. E aí me perguntaram, eu disse eu tinha 6 anos. Aí me perguntaram, e você, Anandinha, vai fazer qual curso? Aí eu joguei, isso foi minha tia Gina, né, que é a palhaça Ferrugem. Aí eu Uhum. falei, qual é o curso que faz pra ser assim como você? Que ela gostava de frase de efeito, né? Aí ela Oh, fez, como assim? Atriz? Aí eu fiz, pra ser atriz, qual curso que faz? Aí ela fez teatro, artes cênicas. E aí eu guardei isso desde os 6 anos, quando me perguntam o que que você vai ser quando crescer. Aí eu falava, eu vou fazer o curso de artes cênicas e vou ser atriz. Mas aí, na minha época, já era o curso de teatro. Eu falei, melhor ainda. Aí fiz, uhum. me formei em teatro pela UFRN. E Licenciatura? aí, como? A licenciatura em teatro? Licenciatura, né? É o único que a Uhum. gente tem aqui. A gente não tem Uhum. bacharelado em Ah, teatro, mas sim. é maravilhoso. Também amo dar aula, dou aulas de teatro, de expressão corporal e tudo. Né, Ah, sim. trazendo aí esses conhecimentos desde a dança, né, dessa que eu falei para você, que fiz um bocado de dança aí na Uhum. vida, apesar de hoje estar bem apagadinha, mas ficam registros, né, de tudo isso na gente, Uhum. e de todas as aulas que a gente teve, tudo. Mas isso foi minha influência no teatro, né? Porque Sim. na música era o meu pai. Hum. Meu pai e minha mãe, mas meu pai trabalhava com isso, né? Minha mãe era produtora dos meus tios, né? De Espaguete Ferrugem, Nil e Gina. E meu pai era o músico, era o cantor. Cantor, compositor, violonista. Na verdade, multi-instrumentista, mas assim, o instrumento dele era o violão, assim, tocava Sim. 1000 vezes melhor que eu. Eu toco violão para ajudar a cantar, assim, não Sim. sou uma violonista exatamente. Mas meu pai era inspirador demais, porque além de ser dono de uma voz incrível, de um talento no violão, ele também era um grande compositor, tinha músicas fabulosas, assim, era um passarinho, era um homem que cantava a liberdade, que cantava coisas lindas, era um sagitariano maravilhoso. E ele tá agora no céu, né?
e Hum, deixou com a gente só seu legado musical e tudo que ele escreveu aqui na Terra. Então, meu pai foi minha primeira grande influência musical, porque eu vi ele compondo em casa, ali, despretensioso, naquela varanda, sem camisa, ali com violão, enquanto a gente estava no nosso dia, ele estava ali criando as músicas. Aí eu falava, de quem é essa, pai? Estou fazendo agora. E já ali com a gente, né? Ele não tinha muita massa. burocracia para criar, ele criava assim, Uhum. do jeitinho dele. Mas eu acho massa que você falou, a sua frase com 6 anos eu vou levar pra minha vida, porque é quase uma frase de deboche, né? Assim, qual é o curso que faz pra ser como você, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou usar isso pra minha vida. Eu achei essa frase sensacional. É, e aí, quando é que você chegou a atuar em circo, por exemplo, com os seus tios, por exemplo? Chegou a atuar em circo? Cara, eu sou muito besta, é isso que eu sou, porque eles ficaram muito no meu pé desde sempre, para estar junto com eles, por saberem que eu sou artista também, né? E sou da família. Uhum, E eles sempre foram indignados que eu nunca fui com o circo. Mas assim, a época que o circo pegou fogo mesmo assim de acontecer, foi a época que eu estava fazendo o curso de teatro. uhum, E a época que eles ficaram mais no meu pé para eu estar junto, que foi o momento que o circo começou a sair, começou a itinerar pelo Rio Grande do Norte, que era um circo fixo, né, aqui em Natal. uhum. E aí ele começou a itinerar, eu tava assim no auge do meu curso de teatro. E eles ficaram no meu pé, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Só que eu tava numa instiga tão grande do curso que eu sabia que se eu saísse, trancasse e voltasse, eu não ia voltar com o mesmo pique. Eu tava respirando aquele curso. Tem muita gente que fica assim, ai, pelo amor de Deus, eu quero terminar esse curso logo. Eu era o contrário, eu, pelo amor de Deus, eu não quero acabar, eu quero fazer mais. E aí eu falei, galera, não vai dar, assim, eu não vou conseguir. E aí eles já tinham vários planos pra mim, que eu ia tocar uns tambores, que eu ia entrar numa página. Tinham tudo já pronto. E eu, ai meu Deus, não fui com o circo. E Não infelizmente fugiu com o circo. não fugi com o circo. O máximo que eu fiz era nos meus aniversários, que aí eu fazia meus shows lá e tudo, mas realmente É massa. dentro do espetáculo do circo eu nunca fiz parte. Massa. O Ricardo e a Vera até perguntaram, mas eu gosto de produção assim, tá ligado? Já respondo, não espera nem eu responder. Me perguntaram qual era o nome do seu pai. Mas a Poli já respondeu aqui, né? Gilson de Gilson, Moura, o nome é Gilson. Que massa. Querida, assim, considerando que você tá com seu. Ei, vai, Poli, não perde. Eu não sei se eu me concentro nos temas, nos comentários de Poli, que é um melhor que o outro. oh, Nossa, aqui tá bem frequentado ver essa live aqui. Só a nata, amiga. manda Aqui umas só o EP, filé. atriz maravilhosa do Grupo Estação, Dudu que é cantor, que é Aham. ator, tem clowns. Você chegou a participar, ainda na dança, chegou a participar de grupos de dança, assim, qual foi? Participou de Eu algum? fiz parte da Gaia, Dança Contemporânea, Hum, durante 2 anos, lá na UFRN, e foi quando eu saí do balé clássico, porque eu era hum, muito do balé e tudo, e aí, quando eu entrei na UFRN para fazer o curso de teatro, eu já estava assim, meio que de saco cheio do balé clássico, porque eu estava assim, né? Ah, libertação da vida, curso de teatro. E aí me chamaram para fazer um ensaio na Gaia, né? Eu fiz, cara, eu uhum, vou, eu vou. Aí eu fiz, e a galera, não, você vai ficar? Eu disse, vou. E aí eu findei saindo do balé e me jogando na dança contemporânea. E a gente tava trabalhando com Maurício Mota, era dança-teatro e hum, tal. E aí eu, é isso aqui é o que eu quero, isso aqui tem mais a ver. Já tinha feito 4 anos de balé, então tinha um pouco a noção de uma movimentação e tudo. Eu falei, é aqui que eu vou mergulhar. Mas foi o nossa. único grupo. Que antes eu fazia dança contemporânea e dança popular com Jeane, que dá aula na Capitania das Artes, né, no Balé Uhum, Municipal. Mas eu tinha na minha própria escola. E aí eu já comecei na escola, depois saí, aí fui para o Balé Clássico e fui embora. uhum. E o trabalho musical, como é que começa, assim, de você se lançar de fato como cantora?
é Massa. sair para esse universo, de fato, de se apresentar para a cidade enquanto cantora. Então, vamos começar assim com essa história um pouquinho antes. Uhum, Quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, meu pai, ele começou a cantar pé de serra, forró pé de serra. E aí me uhum. chamou para ser backing vocal. E aí, como eu era muito enxerida, rapidinho eu aprendi a tocar triângulo. E aí eu era backing vocal e triangleira lá com meu pai. E toquei junto com ele muitos anos, até uns 18, ainda no curso de teatro, ainda tocava com ele. Mas o que que aconteceu? Eu comecei a compor desde os 12 anos, mas aquelas composições que a gente faz, aí esquece tudo, mas eu comecei a compor para me lembrar mais ou menos de 15 para 16 anos. Então, quando eu entrei no curso de teatro, aos 17, eu já tinha algumas composições. E aí eu comecei a cantar nos corredores, né, pra galera. Ah, eu ainda era ali calorada, aí a galera no corredor se amando, eu pegava o violão e começava a cantar. E a galera, ah, não, quem são essas canções? Eu fazia, são minhas. Aí eu tinha uma amiga virada num track, que era Rose Lotte, e ela falou, Ananda, prepara um show, que eu já vou te colocar na programação desse evento. Que era a Semana de Integrações. Eu disse, meu Deus do céu, que loucura. Aí eu chamei José Barbosa Neto, que é ator também, mas que eu Uhum. via que ele tinha uma voz bonita, que era muito musical. Aí eu falei, Netinho, vamos fazer um show juntos, assim, misturando teatro com música e tudo. Aí ele, bora! E aí chamou umas amigas dele que tocavam, Pipa Dantas, que é do Uhum. Caboré, que foi do Caboré Audiovisual, Sim. toca baixo, pra quem não sabe, ela era a nossa baixista. Eu chamei na época um ex-namorado que tocava bateria, desenterrei lá ele, ei, tu toca bateria, toca aqui pra mim, não sei o quê. E chamei, e a gente chamou Natália Oliveira, que é guitarrista. E aí eu Sim. tocava violão e cantava, e o Neto cantava comigo, e a gente performava, e a gente criou o show Casa na Árvore, da banda Troca o Nome dessa banda. Você aí que está assistindo, quer montar uma banda, não tem criatividade para nome? Ananda Krishna aí, consultora para nomes de banda. Troca o nome dessa banda. Foi a minha primeira banda. Eu, enquanto vocalista, né? Era eu e Neto vocalista, a gente dividia ali. Aí Uhum. depois veio outra banda, e eu também chamava o povo das outras artes para cantar. Minha segunda banda, quem dividia o vocal comigo era Vanessa Oliveira, que é bailarina, que era do Balé da Cidade e tudo mais. E Vanessa Oliveira, incrível, amor da minha vida. E aí a gente, num espetáculo de teatro, no presente de Natal, a gente tava fazendo um teste para voz, quais eram as intérpretes que cantavam e tal. E aí ela tava aqui cantando do meu lado, a gente fazendo o teste, aí eu fiz, Vaneira, tu canta? Ela disse, não, eu disse, canta que eu tô ouvindo, tua voz é linda. Aí eu disse, bora fazer uma banda que misture dança com teatro, com música. Aí eu disse, bora. E eu era muito fã dela, né? Porque Uhum. eu vim da dança e ela era minha ídola, assim, uma das minhas ídolas da dança. E ela aceitou, eu fiz, cara, ela aceitou. E a gente criou a banda Flor de Manga. E aí só foi depois do Flor de Manga, a gente passou um ano com essa banda, assim, e era eu, ela, aí tinha um primo meu que é Sirhan Félix, que ele é um pianista fuderoso, ele é pernambucano, e só que mora aqui em Natal agora. Desde essa época que a Sim. gente começou essa banda, ele veio morar em Natal, toca piano, violino, e ele usava tudo isso, e tinha um percussionista, e a gente trocava um pouco os instrumentos, tudo eu ia pra percussão, o percussionista vinha pro violão, às vezes eu ia até pro piano, e a gente brincava muito nisso tudo, com performance também. E aí, depois da Flor de Manga, quando a gente foi se desfazendo, porque cada um foi seguindo os seus projetos, aí eu me joguei. Mesmo tocando violão, esse pé de galinha aqui, eu falei, rapaz, eu vou cantar, vou fazer meus shows. E aí comecei no The Art mesmo, eu pegava e reservava o teatrinho, divulgava com a bexiga taboca, pegava o meu som, levava pra lá, chamava alguém pra iluminar, criava um cenário, figurino, maquiagem, fazia um show sozinha, eu, voz e violão. E comecei a fazer isso, começou a dar muito certo, dava um super público, a galera do The Arte ia ao delírio.
conhecia as músicas, cantava todo mundo junto, minhas músicas autorais. E eu fui me jogando, fui me colocando como cantora. Ao ponto de Uhum. quando eu fui morar na Vila do Ponto Negra, eu ir com a cara e a coragem para os bares ali da Orla pra cantar. Mostrava, fazia uma noite e tal, a galera curtia. E sempre música autoral. Então eu sempre batia o pé e cantava minhas canções. Tipo, lógico, uma ou outra ali, um cover, né, que a gente chama, músicas Uhum. de outros cantores, muito pouco, mas geralmente o show era 3 horas, 2 horas e meia de música autoral ali, 2 horas de música autoral corrido, e dava muito certo. E para minha surpresa, o que acontecia era que os donos, não só os donos dos estabelecimentos, mas o público, ao invés de estar ali só comendo, né? Porque é restaurante, tá? É Uhum. muito assim, a galera tá ali comendo, conversando e tal. Não, o pessoal parava e prestava atenção e vinha lá e me perguntava, tipo, de quem são essas músicas? Cara, muito boa, você tem CD? Você tem e tal. E é uma troca muito linda, assim, da música autoral com o público. Porque aí a galera volta e diz, caramba, eu voltei, porque eu quero ouvir de novo, eu quero ver isso que você faz. Não tem CD ainda, e ainda não tem. Tô aí no processo de gravação, tô organizando as coisas. Vamos comentar Falo demais, sobre vai falar. Sareia. Vamos comentar. Mas assim, esse ponto que você falou da música autoral, eu acho importantíssimo, porque a gente ainda tem muito a cultura dessa coisa do cover, do Isso. barzinho, né? Que não tem problema E nenhum, mas exato. super Até porque valoriza. também pode ter também esse lance, por exemplo, com o Fuxico a gente ainda não começou a trabalhar autoral, mas a gente tem muito um lance de pesquisa, Sim. de pesquisar meio que um lado B. A gente até fazia um pouco mais, temos que voltar a fazer mais isso. Tanto do lado B dos nomes conhecidos, tradicionais, mas também a gente, como os quatro tem muito esse pé nas tradições orais, eu tenho essa bagagem do Alto do Boi de Reis, Fernandinho vem desse universo da viola, o Felipe vem do universo do pastoreio, então a gente acaba agregando muito isso. E é interessantíssimo como quando a gente sempre entra na parte do repertório que vai para essas músicas que não se escuta por aí, Oh. o público realmente se encanta, né? Tem um comentário aqui de Zenz, né? É de Zenz? Coisa linda! E Carlinhos era muito amigo do meu pai. Ah, que massa. Eita, Bruno Zenz, Martins. Zenz é meu mestre, né? Assim, meu grande mestre da flauta é Zenz, né? Tenho a honra de estar há 15 anos no pé dele, enchendo o saco dele. É maravilhoso, é um lindo. Eu sou apaixonada por tu, Carlinhos. Amado demais. Tá no Eu coração sou, dessa família. eu sou até suspeito para falar dele, né? A gente comentou, eu até brinquei, porque teve algumas figuras que eu entrevistei, como foi o caso dele, de Carol Benigno também, que são pessoas assim muito próximas. E que assim, foi um papo de comadre, né? Porque pessoas que eu conheço tão bem que a gente fica também meio perdido. O que é que eu vou perguntar? Mas assim, voltando a esse lance da música autoral, existem alguns espaços na cidade, nesse circuito de bares noturnos que tem um espaço, mas Isso. no circuito mais comercial Não... não abre espaço, né? Isso é um problema muito grande, né? É muito grave, assim, porque em todos os sentidos eu vejo que Natal tem uma supervalorização com o que vem de fora, né? Uhum. Com o que vem do estrangeiro. É uma coisa cultural que está Isso. enraizada em Natal, essa coisa de supervalorizar o que vem de fora, o que é do estrangeiro, o que é isso, o que é aquilo. Então, a música autoral tem uma dificuldade imensa, mas o mais louco é que a dificuldade não é pelo público. Uhum. A dificuldade é pelos donos dos estabelecimentos, porque a gente prova que é o contrário. Assim, quando a gente coloca música ali, a gente vê um saldo positivo Sim. gigantesco. Mas os donos dos estabelecimentos muitas vezes bloqueiam isso aí. E o que é barra, né? O que é triste É. demais. Porque é uma terra que não tem, que não se reconhece,
né? Que não dá valor ao que vem daqui, é sempre o que vem de fora. Aí todo mundo fala, ai, Pernambuco é maravilhoso porque dá valor ao que vem da terra. Sim, e quando é que a gente vai dar valor ao que é da nossa terra? Ao que é Exato. produzido aqui? Às nossas Uhum. riquezas? A gente nunca vai ter dimensão nem de que elas existem dessa forma. Exato. E, e para além da autoral, como eu falei, por exemplo, no Fuxico a gente faz um trabalho de pesquisa, às vezes toca algo que não é, que você não escuta, nem nos meios de comunicação, que é outra, que aí é outro viés também que é muito responsável por isso, né? Você, tirando a emissora, talvez aqui na tua universitária, que é uma emissora pública, e o fato Isso, de ser pública já explica muita coisa, né? Na mídia privada você não vai ter se você não tiver os 30 mil para tocar 2 vezes na madrugada. Então, assim, é um problema que aí, se eu for entrar em comunicação, aí vou entrar em falta de regulação de meios de comunicação, que é, para mim, o pivô, não só disso, mas eu acho que do pivô do caos geral do país, porque para mim uma mídia, da maneira como ela existe, ela é prejudicial para a democracia de um país, de uma sim. maneira geral. E você falou desse respaldo público, teve como eu falei, assim, a gente faz mais um processo mais de pesquisa. Eu teve uma experiência que aí eu fui quando eu vi que a gente tem que forçar a barra, e se forçar a gente ganha o público. A gente uma vez com o Fuxico tocando no Marralila, e, olha, e é um espaço até que tem até uma abertura. Sim. E nesse dia o público tava bem alheio. E a gente Uhum. fazendo aquela música ambiente. E o mestre de viola de Fernandinho, o professor Marcelo Oton, que hoje está em Portugal, vai lá assistir, a gente sempre convida, você presencia, a gente sempre convida a galera para dar canja. Sim. E o professor Marcelo é um grande pesquisador e ele foi tocando e ele resolveu tocar uma música que é um canto de escravos, Caramba. é um disco chamado Canto de Escravos, de um pesquisador chamado Geraldo Filme, e que participam nesse disco algumas figuras como Clementino de Jesus. E ele foi cantar uma, que é um canto de trabalho, assim, que é Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino. E ele começou a cantar, e as pessoas que estavam conversando que foram parando de conversar, assim, aos poucos. E eu comecei a pegar o celular para filmar aquele momento, e quando eu vi, tava todo mundo assim, estático, vendo aquilo, sabe? Caramba. E quando eu prestei atenção nessa reação do público, eu disse, meu amigo, tem espaço sim. Assim, existe público para essa música sim. Agora falta quem comanda a máquina atentar para isso, Sim, né? verdade. Pois, E eu, pode falar. não, e eu sou muito militante com essa coisa da música autoral, porque eu Uhum, tinha uma coisa com meu pai, ele era um super compositor, tinha música assim, a rodo, mas nos shows dele ele só fazia cover. Era muito raro ele fazer música autoral. E são as músicas do meu pai, Carlinhos pode aí dizer como são incríveis. E eu ficava para não viver com isso. Eu criança, ficava para não viver com isso. Eu fazia, pai, canta as suas. As suas são melhores, as suas são tão boas quanto. As pessoas precisam ouvir e só vão ouvir se você cantar. E uhum, aí ele nessa. Então, quando eu comecei a compor, eu falei, eu não vou repetir o erro do meu pai. Eu vou cantar música autoral, sim, vou fazer meu som. Porque se eu não cantar, ninguém nunca vai conhecer. Então, eu acho que eu tenho a missão de levar o que eu crio, uhum. né? E eu queria pedir para você cantar. A gente dá um intervalinho assim, você cantando uma coisa, o que você quiser, fica a seu critério. Ai, claro que vamos cantar. Tô aqui com o violão já no ponto. Ótimo. Dá pra ouvir direito? Perfeito. Eu paquerei quando nem podia. Porque, meu bem, tu é muita poesia. Porque, meu bem, tu é bela como dia. Porque, meu bem, tua presença me arrepia. Eu nem sei pra onde olhar quando
presente porque eu só quero te beijar. Porque, meu bem, eu só quero te agarrar. Porque, meu bem, eu fico até meio sem ar. Se tu por um acaso cair na minha rede, eu vou te balançar, eu vou te levar pro mar. Eu nem vou acreditar porque tu é mais que o céu. Eu vou devagar pra sentir de pouco em pouco esse lugar onde me encontro louco e me embebedar e cantar um canto rouco pra você ouvir a melodia e na letra eu dizer que queria contigo paquerar. Porque, meu bem, tu é muita poesia. Porque, meu bem, tu é bela como dia. Porque, meu bem, tua presença me arrepia. Porque, meu bem, lai, rai, rai, rai. Lai, rai, 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 rai. Lai, rai, rai, rai. Lai, rai, 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 rai. Lai, rai, rai, rai. Lai, rai, 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 rai. Lai, rai, rai, rai. Lai, rai, 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 rai. Eu passaria a noite todinha ouvindo essa voz maravilhosa. Querida, Rodrigues, diretamente de Curitiba ou tá em São Paulo? Não sei. Estamos nós aí nos estados brasileiros. estamos internacional mesmo, já estamos em Curitiba. E meu amor, aqui É, para de falar as coisas mais lindas. não, Paula é fantástica. Foi essa música que você fez pra ela? Teve uma, se eu não me engano. Foi essa? Rapaz, tem um bocado. Ixi, Posso? Maria. Acho que Agora, Paula é a primeiro, pessoa mais homenageada que existe na face da Terra ela com merece tudo. música. Querida, se você pincelou, né, a gente podia aprofundar mais o processo que está, né, de preparação do seu primeiro álbum, né, autoral, Feitiçaria. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Sim, tem sido um parto, né? Esse processo de gravação desse disco. E porque eu decidi fazer da forma que hoje em dia é mais difícil, que é o disco, né? Porque não, o que eu vejo que está acontecendo muito hoje em dia é você lançar os singles. E É. aí, depois de um tempo, você lança o disco. E eu acho que vai ser esse o processo agora. No início eu estava querendo gravar o disco de uma vez, Uhum. mas eu acho que a gente escolheu processos de criação difíceis, assim, que a gente foi gravando todas de uma vez. Então, a guia de todas, não sei o que de todas, o violão de todas, a guitarra, isso aqui. E foi amarrando o processo. Então, eu comecei a gravar lá com o Humberto Luiz, Humberto sensacional, que também grava com Caio Padilha e tudo. Uhum. E tava rolando, ele é maravilhoso, mas eu preciso de alguém que encabece o processo de direção musical mesmo, porque eu sou muito intuitiva, mas eu não tenho um suporte técnico. Então eu preciso de alguém que pegue no meu braço, se agarre comigo e diga, bora, eu lhe ajudo a transcrever o que está aí no seu juízo né, em Aham. música, em arranjos e tudo, né? E aí, com o Humberto, ele estava esperando muito de mim, e aí não tinha muito, eu não tinha muito para oferecer. Até que eu encontrei Diego, né, Diego Brasil, Sim. que, que eu vi que ele falava, ele entendia a minha linguagem muito bem, assim, caramba, conseguia transcrever o que estava na minha cabeça. Tanto o Humberto quanto o Diego são gênios incríveis.
Mas o Diego, ele traz uma contemporaneidade muito grande, assim, e que estava conversando com o que eu queria fazer, com o que eu queria falar musicalmente. E aí a gente começou um processo criativo, só que a gente foi minuciosamente criando e os nossos encontros eram bem viajantes, assim, né? A gente ia mergulhar, ia fazer muita coisa, depois a gente vai cortando e tudo. E foi pensando nessa coisa de vamos fazer o álbum todo. Só que agora, nesse momento, agora de quarentena, a gente decidiu ir por singles. A gente, não, eu acho que esse caminho que a gente escolheu não estava funcionando muito bem. Então a gente deu uns passos atrás, apesar do coração arder, porque eu quero muito que esteja logo pronto. A gente vamos trabalhar single por single. E aí a gente está começando, e vamos começar agora justamente pela música tema do álbum, que é Feitiçaria. E estamos caminhando devagarinho, mas a gente é devagarinho porque a gente quer fazer o melhor Uhum. possível, né? O álbum, ele seria, assim, não temático exatamente, mas as músicas, elas se conversam pelo fato de você querer que fosse realmente o disco completo, ou não? As músicas são soltas. Então, uma das maiores características desse disco, dessa feitiçaria, Uhum. é são os multirritmos, assim, porque eu decidi colocar nesse álbum, justamente por ser feitiçaria, né, que dá a ideia de um caldeirão, a pessoa pensa Uhum. logo num caldeirão ali de ritmos, né, e do feitiço, que para mim é muito o encantamento, né, você encanta as pessoas, todo mundo tem seu feitiço, né, e pra gente que canta o nosso feitiço maior é a música. E Sim. aí eu peguei a maior variedade que eu tinha de ritmos. Então, dentro dessa feitiçaria vai vir samba, vai vir tecnobrega, vai vir uma coisa mais puxada para o rock, que mistura com forró, que mistura com baião, e vai ter coco, e vai ter isso. Só que tudo numa linguagem muito contemporânea, né? Eu escolhi as minhas Uhum. músicas que tinham uma pegada mais contemporânea. E também essa, por exemplo, essa que eu cantei, eu quero muito estar também, apesar dela ser mais amorzinho, assim, porque não quero perder esse meu lado, que também é muito forte Aham. desde o começo, que é a sutileza. E olha aí a Bélgica com a gente, acabou de entrar, Caterine Japson, diretamente da Bélgica. Seja bem-vinda, minha madrinha. Agora sim está literalmente internacional, viu? O negócio aqui. Ô, show, Diversidade. viu? Tem até funk, né? Então, é uma coisa que traz muito essa Arrasou. diversidade. Muito bom. Nossa, você pretende, como você disse que vai ter essa diversidade disso, você pretende, já que vai ser em singles, vai ser, é óbvio que eu não sei, eu acho que você ainda não planejou a periodicidade do lançamento, né? Mas teria a ver com cada época do ano, assim, de repente vamos entrar no período que seria o São João, tipo, seria, tipo, vou lançar então aqui mais fechada pro forró agora, eu teria essa ideia ou é viagem da minha cabeça? O quê? De lançamento, você fala? Sim, o lançamento dos singles vai ser a ordem do lançamento vai seguir também o momento do ano, assim, o mês, o período do ano, ou não? Oh, eu não tinha pensado por esse ângulo, assim. Eu acho que no forró a gente vai estar trabalhado no Tecnobrega aqui Pronto. É. no São João, que devia ser um forrozinho, né? Para eu lançar. Realmente muito interessante essa sua visão aí Veio, disso, né? veio agora na minha cabeça. E veio essa ideia agora, na hora, né? De repente, para os próximos aí, não sei, né? Como é que você vai Sim, sim. De repente, planejar, né? carnaval, aí a gente lança o Uhum. samba, ou então um funk pra gente quebrar uma raba. Alô, pra É, Bel! não, o funk, eu já imagino Poliana dançando isso, sinceramente. Se Com tiver certeza. clipe dessa música, por favor, Com nos certeza. presenteie com essa imagem. O povo potiguar agradece. Porque, assim, eu lembro, as imagens mais marcantes que eu tenho de Poliana é Poliana dançando, né? Poliana é a Isso. pessoa, assim, mais animada que existe na face da Terra. Assim, gente, essa criatura, gente, no acampamento do estado do Levante, em Mossoró, essa criatura de 6 da manhã, saía da barraca, sambando.
A gente tava acordando, sabe? E a mulher já tava nos 220. Ela é Impressionante. extraterrestre. E, Aham. e muito engraçado, porque na minha época, tipo, dos 17, 19 anos, eu era conhecida como essa. Não tua pilha numa capa, não. Agora eu tô mais bem, né? Mas na época que eu tocava no pau e lata, porque eu também toquei no pau e lata, Hum. assim, 2 anos, e era bem firme ali, tava todo dia enfurnada lá na sala do pau e lata, tocando, batucando. E eu era a louca do pau e lata. Terminava um cortejo de 4 horas e eu tava. Aí encontrei Poliana, a gente se juntou e agora é isso. A melhor coisa de ir pra um ato, inclusive, hoje tava tendo as lembranças de que há um ano atrás a gente tava na rua, né? E a melhor coisa de ir pra um ato com Paulina puxando. Meu amigo, você anda de Ridinho a Ponta Negra inocente, porque a Aí mulher é o auge. é a Ivete Sangalo da militância. É. Querida, não, as declarações não param, né? Eu te amo, Poliana Galvão! Eu acho que a gente falou tanto de Poliana, assim, ontem eu entrevistei uma grande amiga, Marília Poeira, que é musicoterapeuta e musicista também. Que massa. E a gente comentou em alguns aspectos mais do universo feminino, e que é o fato de que ela entrou na Senhora Limonada no processo que ela estava grávida. E que a banda se adaptou a essa realidade de agora ela é mãe. E ela tem uma postura muito interessante de nas fotos da banda que elas fazem agora, as fotos promocionais, a filha tá junto. Oh, Ela não, assim, e é uma questão política da parte dela, sim, disso, né? É, nesse último, colocar assim, esse último ano de sua vida, você ganhou um filho também. isso. O que é que muda na Nanda? E o que é que muda, inclusive, na Nanda artista? De repente, no processo criativo, de repente, né? Houve alguma mudança na Ananda ou não também, né? Cara, houve uma mudança gigantesca, assim, porque inevitavelmente, né, a gente faz parte dessa criação e surgiu muito, partiu muito dele a coisa de me chamar também de mãe, né, assim, desde a primeira vez que ele me viu. Uhum. E nasceu em mim a Nanda mãe, né, e é muito forte esse processo da maternidade dentro da gente, mesmo não sendo nós que geramos, né. Eu tinha uma dificuldade imensa de cuidar de criança antes, no antes Alexandre, no pré-Alexandre, porque eu sou a mais nova. Eu sou a mais nova da minha Hum, família. Eu sou caçula. E aí, eu nunca vivi criar alguém. Minhas irmãs. Ai, meu Deus! opa! Segura! Segura, Brasil! Voltei. As minhas irmãs, o meu irmão Todo mundo vivo, todo mundo vivo. participaram dessa minha criação, né? Ajudaram minha Uhum. mãe a me criar, né, e tudo. Mas eu não, nunca tive essa experiência de criar alguém. E aí eu ficava assim com medo de, ai meu Deus, esse receio, né, de como é que vai ser esse processo de criar. E aí chegou Alexandre e me revelou uma pessoa extremamente materna, eu sou canceriana. E, e revelou muito forte em mim esse lado de cuidar, eu sou muito mãe mesmo, assim, tipo, e é muito lindo e nos amadurece e nos exige uma disciplina fabulosa, assim, tipo, com os horários, o acordar, o acolher, o estar em prontidão para fazer o alimento, para brincar, para ouvir a criança. Então, esse processo de maternidade, ele nos traz uma disciplina muito grande, assim, até porque eu me inspiro na mãe que eu tive, né? A minha mãe é Uhum. sensacional, então eu me inspiro nela, nessa mulher que acordava, que fazia o alimento, que estava ali pra gente, com amor farto, né? Cantar para o filho dormir, isso para mim é fabuloso.
E o processo de criação, eu estou descobrindo esse novo, nessa nova forma de criar, assim, com a cria em casa, com tudo. Uhum. Porque eu era muito antissocial no meu momento de criação, diferente do meu pai, que fazia ali a música com a gente, tudo. Eu sou muito antissocial. O momento de criar, o momento de compor é muito um parto. E eu sou igual um bicho com a Parina. Então eu vou, me intoco em algum lugar para criar. E eu estou encontrando esse novo espaço de criação, esse novo lugar. É tanto que eu já compus uma canção com Polly, né? Então estou começando a me abrir. Uhum. A primeira música que eu fiz com Polly, ou que eu fiz para Polly, eu fiz na frente dela. Eu fiz olhando para ela, eu fui criando. Tipo, chegou o momento assim de criação e eu estava na frente dela e eu fui fazendo a melodia e fui cantando para ela, assim. E a música ficou até hoje. E e aí eu me abri para compor junto com ela, né? Bora fazer música junto. Então as formas de criação estão se modificando, realmente, como você falou, estão mudando, estão mudando, a gente muda, a gente está em constante mutação, em transformação. Poliana compositora foi a novidade, viu? Do dia. É, bebê, foi Ô, nessa quarentena já, hein? menina, olha, frutos da quarentena, isso aí, viu? É, tem uma questão que também vai para o universo feminino. Essa questão eu perguntei a várias entrevistadas que eu tive. Eu, não foi proposital, mas eu vendo assim quem eu já entrevistei muitas mulheres que têm um trabalho musical, inclusive como compositoras. E aí, não tem como fugir dessa questão do, do quão ainda é difícil a mulher no campo de trabalho musical, principalmente quando parte para a mulher enquanto instrumentista e compositora, Sim. porque ainda se coloca a mulher como a intérprete. Isso vem da música brasileira desde a era de ouro do rádio. E Aí, você vai justamente no ponto de bater o pé e de tocar música autoral. isso. Já, como é que você vê isso, assim, enquanto mulher, né, por parte de quem compõe a cena, né? Você enquanto uma mulher compositora, principalmente, né? A mulher que Eu me, cria. sim. Eu me sinto privilegiada por onde eu estou, né? Assim, eu acho que o que facilita esse meu processo é onde eu estou, é em que ciclo de pessoas eu aconteço enquanto artista, né? Então, eu estou muito nesse espaço de militância, eu estou muito nesse espaço da mulher, né? Os eventos que eu sou chamada para cantar é justamente em espaços de visibilidade LGBT, em espaços de visibilidade da mulher. Então, como eu já venho na contramão nessa Sim. militância pela música autoral, e quando eu comecei com essa militância natural de minha, eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça isso de caramba, essa barreira por ser mulher. Uhum. Pela criação que eu tive de liberdade. Sabe, eu tive uma criação tão liberta em que a gente era. Depois eu mostro uma foto, eu criança, era a gente arreganhada, era a gente assim. E nunca teve a Nanda fecha a perna, a Nanda faça isso, a Nanda cuidado com isso. Era uma criação muito liberta. Então, era uma bolha ali que ele nasceu e foi criado com artistas. Uhum. Então, eu não via esse distanciamento, essa segregação que existe absurdamente. E aí, quando eu começo com o meu processo artístico, eu começo a entender que isso existe, né? Que a Uhum. música, a arte, é um espaço ainda muito masculino e que a entrada da mulher é muito forte. É muito. Tem muitas barreiras, né? Mas eu me sinto privilegiada pelo espaço em que eu atuo, que é um espaço de militância, que é um espaço de esquerda, de centro-esquerda, é um espaço que está aí para quebrar com esses paradigmas, que está aí para trazer uma igualdade, mostrar, olha,
tem pessoas tem mulheres tão potentes quanto os homens. Tipo, não existe isso, né? São artistas com tanta qualidade, com tanta veemência e fervilhância dentro de nós, da mesma maneira. Então, nesse processo, eu me vejo, como eu já falei, privilegiada. E aí, o mais incrível é isso, né? Eu estou em espaços de quebra de paradigma. Uhum. E eu amo, Show. gente. Quando eu vou fazer seu evento, eu adoro quando eu sou chamada para cantar num evento para as mulheres, quando eu sou chamada para cantar num evento que hasteia a bandeira da diversidade. Eu amo, para mim são shows que eu canto com mais força, assim, porque são os meus lugares de fala, né? Aham. Quando o Fuxico de Feira, ele às vezes volta e meia é chamado para alguns eventos desse tipo, né? Tipo a Feira do MST, são os lugares que eu me realizo. São os lugares que eu vou. Eu não visto a camisa do MST porque eu não tenho uma camisa do MST, mas boto o boné pelo menos, porque eu faço questão de estar. De mostrar o quanto que essa luta me representa, né? Verdade. Ananda, a gente já está caminhando aqui para os finalmente, né? Porque os pontos assim que eu tinha reservado para comentar, eu já falei, me sinto muito contemplado e satisfeito pelo bate-papo. Então, já queria de antemão já lhe agradecer muito pela disponibilidade Gratidão. de, de bater esse papo comigo. Eu realmente fico muito feliz. Assim, você é uma pessoa que para além da toda essa coisa que eu sempre falo que eu amo vocês duas, assim, e que é verdade, mas eu sou muito fã do teu trabalho, gosto de verdade, e para mim é uma honra poder conversar contigo. Maravilhoso. Eu que agradeço por estar aqui. É sempre tão bom, né, a gente falar sobre isso, sobre arte, sobre o que a gente está fazendo e mostrar que aqui em Natal tem muito, né, tem muito sendo produzido. Manu fez uma pergunta aqui que é sobre o Hum. meu trabalho para os pequeninos. Ah, sim, E por favor. realmente ficou faltando, quando você me pergunta da coisa da maternidade e tudo, eu tinha muita dificuldade até em dar aula para criança, né? Sim. Porque eu sempre dei aula, eu gosto de dar aula para adulto, é muito meu campo, assim, de atuação enquanto professora, tanto de música, de teatro, de musicalização, enfim, de expressão corporal. Só que aí, depois dessa vivência maternal, dessa vivência com a maternidade, eu me abri para esse campo de dar aula para crianças e fui dar aula numa escola chamada Arte de Nascer, que é incrível lá em Pium, que tem uma forma de ensino maravilhosa. E aí eu comecei a criar para essas crianças, tipo, para dar aula, que eu dava aula de musicalização inicialmente, eu comecei a criar músicas para os momentos da aula. E também para as coisas temáticas que a escola vinha trazendo e tudo, a gente trabalhando com os indígenas. E eu criei uma música infantil, assim, com uma linguagem infantil para falar desses nossos indígenas, desse grito que os Uhum. nossos indígenas estão dando agora, mas que sofrem desde que vieram os europeus para cá, né? Sofrem incansavelmente, mas agora está aí para todo mundo ver e eu criei e fui criando músicas nesse universo infantil, né? Me abri para esse universo. Massa, assim, fantástico, assim, tem nem palavras, né? Você foi uma pessoa que quando eu joguei alguns grupos, os entrevistados, e quando eu falava, eu vou estar na sexta, foi unânime, todo mundo, a Anda é maravilhosa. A Anda é Oh, maravilhosa. E dos mais variados públicos, né? Porque alguém ou conhece você como o trabalho infantil, né? Com Estação dos Contos, ou o trabalho musical, sempre tem elogios, assim, eu nunca vi alguém para falar mal de você, essa é a grande verdade. bicho E é por lindo. isso que é uma honra tremenda estar aqui. Então, eu queria que pra gente terminar com uma música, pode ser? Sim, mas Então, assim, menino, eu já vou me despedindo já de agora, porque a gente tem acho que 5 minutos para acabar o tempo da live aqui, né? Que está, aí vai dar tempo, então eu já vou lá logo agradecer mais uma vez a galera que acompanhou. Sigam a página do Pandemia Cultural, em breve eu vou estar exclusivamente lá, mas me sigam aqui também, porque semana que vem
eu vou completar um mês de projeto, Pandemia Cultural. Eu já Parabéns, tenho, eu já tenho 3 confirmados. Na segunda-feira eu vou estar com DJ Russo, Camarão Nativo, na segunda. Na quinta, eu vou estar com Larissa Dias, que é professora e pesquisadora. Vamos ter um papo sobre literatura. E na quarta-feira, que é o dia que eu vou completar um mês, eu vou estar recebendo aqui o ex-ministro da Cultura dos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira. que Ele vai bater massa. um papo comigo às 4 da tarde. Eu vou comemorar um mês assim, com, em grande estilo. Inclusive, esse final de semana eu vou abrir uma caixinha para os artistas produtores mandarem questões, perguntas, se queiram que eu faça para o ex-ministro. Então, quero compartilhar esse momento com as pessoas. Então, a gente encerra aí com Ananda Krishna. Um beijo pra Paraíba, Luiz, pra Maceió também saiu. Essa é a canção que eu fiz com o Poli. Agora na Eita! quarentena, tempo de mudança. O tempo veio em abundância. Quando a vida tava seca, com febre e sem ar, precisando de mudança. O tempo veio em abundância. Quando a vida tava seca, com febre e sem ar, precisando de mudança. Sem tempo não tem conversa, não tem beijo, não tem cheiro no cangote, nem shot, não tem pé no chão, não tem aperto de mão, não tem conexão. Sem tempo não se aprofunda nada, fica tudo raso na beirada. Sem tempo tudo é armadura, intolerância, ruptura, não achamos cura. A terra parou pro tempo passar e a gente se olhar com empatia e amor. A nova era chegou, mostrando que o que vem de dentro é o que tem valor. Mostrando que o que vem de dentro é o que tem valor. Mostrando que o que vem de dentro é o que tem valor. Mostrando que o que vem de dentro é o que tem valor. Obrigado, gente. Bom início de noite a todos. Obrigado, Ananda. Obrigado a todo Gratidão, mundo. Abel, por esse espaço lindo. Segunda-feira estamos de volta aqui.